Vai ser eliminado daqui a pouco. Vene Casagrande! Vene Casagrande! Tu tá mexendo com uma... Vocês vão pegar carona no nosso avião, fica tranquilo. Todo mundo racha, fica mais barato, tá de boa, pô. Gente, que é essa... Vai, que é essa... Eu vou embora. Eu não permiti entrar esse bicho aqui atrás. Olha isso, gente. É Bauerfest, ô Lucas Pedrosa. Ei, Oktoberfest. Primeiramente, eu não vim sozinho. Eu sou um cara de grandes companhias, entendeu, Isabelle? Uma companhia só. Por favor. Que isso? Primeiro, Que palhaçada é essa, cara? entrem. Gente, eu quero ver de pé. Nossa, que humilhação. Controle! Vira pra lá, Olha lá vira pra pra lá. câmera pro povo Ei, ver olha você. pra lá, ó. Vira pra lá. Deixa que ceder o controle pro Vene. Mostra a camisa pra ele. Ele Calma é um que tem ursinho. o segundo convidado. Ah, tem mais um? Pô, Calma aí, entrar. deixa eu botar ele aqui. eu vou embora. Fica aqui, Eu rapidinho. vou embora agora. Eu vou embora. Tchau. É hora de dar tchau. Controle pra Fernanda também, por favor. Fernanda, você tinha que estar do meu lado. Isso. Dá um cutucão no pé desse troço Sejam aí, ó. bem-vindos Tchau, ao não SBT precisa pé esse porco, não. Sport Tchau, Rio. tchau, tchau. O urso e o povo. E os bobos. Ó, mas Os a gente bobos. tá rico pelo menos. 150 milhões na conta. Só faltou o Mickey, que eles foram passear na Disney. Isso aqui é o quê, Sejam Fernanda? muito bem-vindos. Isso aí é pra vocês assistirem junto comigo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É hora de Vai dar lá, tchau. Fernando, vou É muito hora na de dar pilha. tchau. Deixa eu É perguntar. hora de dar tchau. Quer É perguntar hora ou de dar perguntar? tchau. Você pergunta, vai. Cris, Oi. você quer sentar aqui com a gente? Ou a gente tá se sentindo Ô, muito Cris, sozinho. o avião só tá esperando vocês, Cris. Fica tranquilo. Você não quer sentar aqui com a gente, não? Tem espaço aqui do lado do Venê, ó. Não? Sai às 8 horas do horário de Brasília. Tá todo mundo lá no aeroporto Tá, esperando. tá. E tomara que não tenha chuva pra não atrasar. Gente, olha como é que esse urso é animado, Venê. Ele não parou de dançar ainda. Ah, lá. É igual o bairro. Sabe qual, Animado. sabe qual é o nome desse urso? Harry Kane. E aquele ali é o Paulinho. Sabia que você ia falar isso, seu idiota. A canela tá machucada, né, Paulinho? Tá tudo bem, suficiente pra ganhar do Botafogo. O cara fez gol e saiu. Entrou, Eu nunca vi Sei isso, for, Venê. Botafogo. Ele entrou Inacreditável. e saiu. Isso é Ele não inacreditável. entrou e ficou. Eu pensei, não é possível, um grande cara. amigo meu. É sério. Paulinho, tamo junto, irmão. Ai, meu Deus do céu, faz parte, Fernando E esse Amaro. Guaranazinho aqui? Gostou? Cenográfico, Guaraná. E não pode Não, nem ó. fingir. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Cara, essa dancinha tua tá me irritando. Sério. Esse teu Com bracinho tá me licença, com irritando. licença. Eu gostaria de ler o TP hoje. Me dá o meu controle aqui, Venê, Me pra abraça aqui. precisar. Abraça Vai, aqui, ó. garoto. Vou ler ali, ó. Podia ser igual o clique. Foca. Deixa a pessoa em foco. Acelerar. É, vai, Vem cá, vai. Vem cá. Vem cá. Foca a direção. Foca. Ó, faz assim com a mão. Ó. Assim. Tu não tem dedo, né? Com 2 gols em apenas 10 minutos, o Flamengo foi atropelado pelo Bayern de Munique e deu adeus à Copa do Mundo de Clubes. Roda. Nada é impossível. Essa foi a frase adotada pelo Flamengo. Muitos rubro-negros vieram com fé de que daria para vencer o Bayern. Empolgação não faltava. Acreditar era o que os flamenguistas fizeram do início ao fim. Mas o balde de água fria veio logo no início. O gol contra de Pulgar fez os rubro-negros se desesperarem. E piorou com mais um erro e Harry Kane fez o segundo. Semblantes de apreensão. Alguns mais estressados, mas ainda assim confiantes. Em campo, o Flamengo também estava nervoso e errava até que Gerson mete esse golaço e traz de volta a esperança. Que acabou não durando tanto quando o Bayern novamente consegue fazer mais um gol. Muitos sem acreditar no que estava acontecendo. Outros pedindo calma que ainda dava tempo de uma mudança. O Flamengo foi para o segundo tempo com uma postura diferente, mais agressivo e buscando uma possível virada. O time levou mais perigo. A bola bate no braço de Olise e o árbitro marca pênalti.
O experiente Jorginho é quem chama a responsabilidade e não erra, botando o Flamengo de volta no jogo. Os rubro-negros ainda sonhavam. Essa torcedora não tinha nem mais unha para roer, mas estava confiante. Mas tudo se complicou de novo. Luiz Araújo tenta sair driblando e é desarmado, e outra vez Harry Kane faz mais um. A situação ficou mais tensa, os torcedores ficavam aflitos, sofriam, outros apostavam para a fé de que um milagre poderia acontecer. O tempo foi passando, mas nada mudava. A expressão dos rubro-negros era de decepção. Mas não foi dessa vez que o rubro-negro conseguiu levar a melhor. Os flamenguistas vieram confiantes, mas os erros do time fizeram a equipe deixar a competição, deixando um sentimento de frustração nos rubro-negros. Só erro, só erro. Flamengo não é isso aí, não. 100% erro. Não merecia isso, não, torcida. Falta de atenção, falta de tudo. Não foi o Bahia que jogou bem, foi o Flamengo que jogou mal. O Flamengo teve 4 erros crucial, principalmente aos 10 minutos que tomou 2 gols ali. Erro foi do Flamengo mesmo, que o Bahia não jogou isso tudo. É uma grande equipe, é o maior time do mundo, mas porém o Flamengo errou. O Flamengo vai voltar para casa, mas ainda terá grandes competições pela frente, para quem sabe chegar mais perto de um título. É hora de dar tchau. 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 Isso é porque é Brasil, né? Tchau. Isso é porque era Brasil, né? Todo mundo torcendo pro Brasil. Você caiu nessa? Eu não. Você caiu, Venê? Claro, nunca caio. Tem a pequena Alemanha no Brasil. Agora Blumenau, a pequena Alemanha. Graças a Deus não tá na minha vez. Sabe aquela hora da prova de física que você sabe que vai tirar 0, Venê? Então, olha. Ai, no que vocês estão me filmando? Aqui é a hora do Venê com Harry Kane. Olha lá, ó, com Harry Kane. E o Paulinho. Garoto. O que é, garoto? Olha aqui. Esses personagens aqui. Cadê? Põe na tela aqui, Cris, por favor. E se você não colocar, Cris, ele já vai preparar um personagem pra tua amanhã. É, melhor você... Aí, ó, @Kaká personagem vivo. Mais de 300 personagens tem o Kaká. Faz a sua festa e também faz a sua fantasia. Se quiser encomendar, ele faz. Tá aqui, Kaká personagem vivo. Todos os personagens que geralmente são utilizados pra zoar alguém, muitas vezes eu, neste programa... são do Kaká, personagem vivo. Pode ir embora. Você já devia ter metido o pé há muito tempo, Rala. Rala. Você até que é um ursinho fofinho. Paulinho, mas pode Paulinho, você vai, mas você volta. Fica tranquilo. Se urso não dá, cara. Bate aqui, bate aqui. Ele vai bater na câmera, por causa que ele não tem mão, dedo e nem olho. Porque, ah lá. Mas tem muito futebol. Tamo junto. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado por não deixar o caos acontecer no Rio de Janeiro. Obrigado. Você é um amigo. Meu Deus do céu. Venê. Olha, eu vou te falar, Pedrosa. Em nenhum momento o caos chegou perto. Teve um... Você acha, Venê? Soltaram os estalinhos, Venê. Não. Sabe quando tu vai no carro da autoescola, aí tu é o primeiro é reprovado, aí você senta lá na grama e fica esperando o outro? Só espera. Era eu esperando o Venê. Eu falei, vem, Venê, por favor, pra eu não ficar sozinha aqui nessa grama. Agora Ô, a gente tá Cris. assim, ó. Vem, Cris. Ô, Cris. Vem, Cris. Olha que o Brasil é tão gostoso, Cris. Você não quer voltar? Olha como é que a gente tá feliz aqui nesse programa. Ô, Venê Casagrande. Vamos lá, Fernanda Maia. Muitos discursos nesse pós-jogo do Flamengo, o que é natural, né? A opinião é igual bumbum, cada um tem a sua, não é mesmo, Venê Casagrande? Respeito todos. E o futebol é assim, cada um olha um jogo de 90 minutos de um jeito. Mas eu quero saber de você, Venê Casagrande. Eu vou primeiro, depois eu perguntar se você gostou do Flamengo desse Mundial. Eu acho que a resposta vai ser sim, né? Mas eu quero saber o que você achou desse jogo com o Bayern. Muita gente falando, ai, o Flamengo perdeu para os seus próprios erros. Enfim, qual foi a sua análise em relação a esse Flamengo, a esse jogo, que foi um jogo bem movimentado, hein, Venê Casagrande? Boa tarde para você. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Lucas Pedrosa, a todos que estão nos assistindo. Pois bem, vamos lá. Eu acho que em nenhum momento eu não vou entrar no discurso que o Flamengo bateu de frente, que, nossa, fez um jogo que chegou perto de vencer ou até mesmo empatar. Em nenhum momento eu vou mencionar isso. Eu acho que a gente pôde ver a discrepância, de fato, de maneira literal, da elite do futebol europeu, que é o Bayern de Munique,
para o futebol sul-americano. A elite do futebol sul-americano. Exatamente, estamos falando de um clube que atualmente é o líder do Campeonato Brasileiro, tem um dos melhores elencos do cenário sul-americano, se não for o melhor. Mas em nenhum momento, Fernandinha, o Flamengo esteve perto de vencer o jogo ou até mesmo empatar. Em nenhum momento o Flamengo teve o controle do jogo. Muito pelo contrário, o Bayern de Munique teve o controle durante os 90 minutos. E outra, o Flamengo errou bastante. Mas errou por quê? Porque o adversário força você a errar. É um jogo muito bem trabalhado, muito bem treinado. É algo de outro futebol. E nenhum outro clube aqui no cenário sul-americano faz o que o Bayern de Munique fez com o Flamengo. Pelo contrário, é o Flamengo que faz com os adversários. Então não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras. Eu sou torcedor, bacana, mas antes de tudo eu sou jornalista e preciso honrar o meu currículo. Eu preciso ser sincero com o torcedor. Torcedor rubro-negro, em nenhum momento o Flamengo teve o controle do jogo. Em nenhum momento o Flamengo foi melhor em campo. Em nenhum momento o Flamengo assustou o Bayern de Munique. Pelo contrário. Tudo bem, o Bayern de Munique abriu 2-0 aos 10 minutos, por quê? Porque forçou isso. Eles fazem uma marcação extremamente alta, muito bem trabalhada. Eles fazem com que você erre a todo momento. São 6 marcando sob pressão em alto nível. O próprio Felipe Luiz falou isso em entrevista coletiva. Só que eu acho que é válido esse tipo de confronto. Ele utilizou uma palavra na entrevista coletiva que eu concordo. É um intercâmbio. É um jeito maravilhoso de a gente observar e evoluir de certa forma. E aprender também. Você tem que aprender com os erros. Mas ficar crucificando, por exemplo, Luiz Araújo, que teoricamente entregou 2 gols, ficar crucificando um Wesley, que de fato começou o jogo muito afobado, eu não vou entrar nesse discurso. Pelo contrário, eu acho que tem que fazer elogios ao Flamengo. Querendo ou não, o Flamengo competiu, mas competir não quer dizer que esteve perto de vencer ou até mesmo empatar. Pelo contrário, o Bayern de Munique, quando sentia que estava sendo ameaçado, acelerava um pouco o jogo e deu no que deu. Vamos lá, o primeiro gol do Flamengo, beleza, sai num golaço do Gerson. O segundo gol sai por quê? Porque a bola acabou batendo na mão do adversário e foi pênalti. Quando o Bayern de Munique se sentiu ameaçado, acelerou o jogo e conseguiu controlar novamente. Teve o controle, o time alemão teve o controle do jogo a todo momento. Em nenhum momento o Flamengo assustou o Bayern de Munique, eu não vi o Bayern de Munique assustado em nenhum momento. É uma frieza, né? Exatamente, estamos falando de um time, assim, é absurdo. Assistir o futebol do Bayern de Munique é prazeroso, é bacana demais. E esse jogo mostrou pra gente, estamos ainda muito longe do futebol europeu, da elite do futebol europeu. Eu acho que os times brasileiros, independentemente do que aconteça com o Fluminense agora, com o Palmeiras agora, eu acho que os times brasileiros saem maiores do que chegaram. A competição foi extremamente válida para todo mundo e válida, inclusive, para a gente observar o que precisa evoluir. Válida também para a gente entender que hoje no futebol não tem mais como você ter jogadores que não têm uma noção tática. Olha o Bayern de Munique jogar, é uma noção tática absurda, é uma frieza absurda, é algo muito bem treinado. Olha o Harry Kane, o que ele faz. O Harry Kane, ele aproveita todas as oportunidades, totalmente diferente dos clubes brasileiros. Olha quantas oportunidades o Palmeiras teve e não conseguiu converter. Olha quantas oportunidades o Flamengo teve e tem ao longo da temporada e não consegue converter. Eles conseguem converter. Tanto é que eles finalizaram menos que o Flamengo, mas eles fizeram mais gols. Por quê? Porque eles treinam para isso. Então, assim, foi uma aula de futebol que a gente pôde observar, mas isso não é uma crítica ao Flamengo. Repito, acho que o Flamengo competiu. Acho que o Felipe Luiz teve a estratégia correta. Eu não vou ficar sendo prepotente dizendo que se ele mudasse a escalação, a história poderia ter sido diferente. Acho que ele não poderia deixar o Danilo fora desse jogo, porque o Danilo, pela experiência que ele tem em confrontos como esse, ele poderia passar mais tranquilidade a outros jogadores que não estão acostumados com esse tipo de duelo. E eu vou dar um exemplo, o Wesley. Eu acho que o Wesley entrou extremamente afobado. O próprio Léo Ortiz, que foi titular na vaga do Danilo, acho que entrou afobado. O Arrascaeta, a gente está falando de um Arrascaeta que está vivendo a melhor temporada em números na carreira dele. É top 3 hoje no futebol brasileiro, mas não tem condições físicas de encarar um jogo como esse. Só para a gente ter noção da discrepância que é o futebol brasileiro para o futebol europeu. Estamos falando de um jogador que é top 3 no futebol brasileiro, mas no futebol europeu talvez não daria conta do recado por conta da parte física. Então a gente teve vários aprendizados nesse jogo, mas eu não vou ficar aqui crucificando, caçando culpado no time do Flamengo, muito pelo contrário. Acho que vale os elogios. E é isso, o Felipe Luiz foi muito bem na entrevista coletiva. O futebol europeu é isso. Eles são muito melhores que a gente e a gente precisa entender isso. E como que vai nivelar isso? Não tem como. Economicamente falando, não tem como. O dinheiro está lá, o dinheiro não está aqui. E há algum tempo, né, Vênia? Isso não é de hoje, não. Vamos ver o que o Felipe Luiz falou. Isso aí que o Vênia está citando após a partida. Rodou.
eu acredito que dessa forma que nós jogamos é a forma que nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso, um time espetacular, um time que tem todos os méritos e os merecimentos de ter passado de fase, é um time incrível, que foi superior, é superior, e nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário. Ô, Pedrosa, que é um colosso, eu acho que todo mundo vai concordar, né? A gente tá falando da primeira prateleira da Europa. Nem todo mundo, Danilo não concordava. Falou que o Chelsea era pau a pau, né? Falou que era do mesmo nível. Do mesmo nível, né? Mas o Bayern, de fato, tá na primeira prateleira do futebol europeu, né? E a gente sabe disso. Mas que essa era a forma mais próxima que ele poderia chegar da vitória, as escolhas do Felipe. E eu acho que o Vene foi muito bem aqui. Ninguém aqui tá para criticar as escolhas do Felipe, que é o treinador do Flamengo, e ele sabe o que há de melhor do Flamengo, e ele escolhe o que ele quer implementar enquanto o seu estilo. Sim. E tá tudo bem. Eu acho que todos os brasileiros estão de parabéns nesse Mundial, todo mundo entregou o que podia entregar. Parabéns pro Flamengo, fez uma belíssima campanha. Agora, você acha que isso a postura do Flamengo era o mais próximo que ele poderia chegar da vitória? Eu pergunto pelo seguinte, talvez se ele tivesse uma postura um pouco mais defensiva e perdesse muito a característica do Flamengo de ser, porque o Flamengo tem um DNA. Sim. Ele poderia chegar mais próximo ou não? Não. A derrota só seria vista de forma diferente. E talvez de uma forma covarde. Eu acho que é isso. O Flamengo, a realidade do Flamengo não é a Copa do Mundo de Clubes. A realidade do Flamengo não é essa. A realidade do Flamengo é a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca e as Recopas. Nessa realidade, o Flamengo é melhor do que 95% dos times aqui da América do Sul. Então, dentro do que o Flamengo se propõe a fazer, o Flamengo foi corajoso, o Flamengo foi digno, o Flamengo não abriu mão do seu estilo de jogo e fez o Bayern de Munique jogar de forma séria. Isso, para mim, dentro do contexto, já é algo muito positivo. Fazer o Bayern de Munique jogar de forma séria, levando a partida séria, e levou sim. As pessoas podem até, se poupou, se dosou. Eu não acredito que tenha se dosado porque era contra o Flamengo. É porque o Bayern de Munique construiu um resultado com 9 minutos de jogo que fez o Bayern, logicamente, jogar com o resultado acima do placar. 85 minutos do jogo, o Bayern de Munique controlou a partida. Talvez ali no 2-1, quando o Flamengo faz o 2-1, você imaginava assim, os caras vão sentir, o Flamengo vai vir pra cima, passaram 3 minutos, os caras conseguiram controlar de novo, pressionaram o Flamengo e fizeram o terceiro gol. No 3-2, você ainda teve novamente, será que dá, não sei... Os caras pressionaram de novo, fizeram o quarto gol, poderiam ter feito o quinto, poderiam ter feito o sexto, e foi assim o desenho da partida. Eu acho que querer desenhar que o Flamengo jogou de igual para igual é uma mentira pro torcedor que tá vendo isso. Querer desenhar que foi pau a pau é outra mentira. A questão é, nada disso faz a gente apagar que o Flamengo foi digno, que o Flamengo competiu. Concordo plenamente com o Vene. Ficar massacrando o Luiz Araújo, ficar massacrando o Arrascaeta, o Wesley, isso é uma bobeira, isso é uma inutilidade pro desempenho que o Flamengo teve dentro dessa Copa do Mundo de Clubes. Eles não erraram porque eles são ruins, porque eles são péssimos, porque eles foram desatentos. Eles erraram porque tem um time que tem um modelo de jogo totalmente claro, que é campeão da Bundesliga, que é um dos melhores times do mundo, que faz você errar. O Felipe Luiz é muito claro na coletiva dele. Não é que eles tenham errado porque eles queriam, é porque eles perdem a bola e o bloco tá lá alto e tem 5, 6 jogadores na linha da bola para poder recuperar. Assim é o Bayern de Munique. E teve uma diferença. São fatais, e teve uma diferença ontem muito grande dos outros jogos que aconteceram. Eu fiz os 3 jogos do Bayern nessa Copa do Mundo, tirando esse jogo contra o Flamengo. O Pamecano ontem voltou ao time titular. O Pamecano é o cara que rouba a bola do Arrascaeta no gol do Harry Kane. Ele é um zagueiro muito mais veloz e combativo. Eles usam caçadas individuais. E olha onde ele estava nesse lance. Esse que é o ponto. Olha onde ele estava. Então, assim, o Arrascaeta domina a bola de costas na intermediária. Geralmente aqui no futebol brasileiro, ele vai ter uma pressão de cercar. Ele vai conseguir sair. Não, o Pamecano dá o bote, o Harry Kane pega a bola, gol do Bayern de Munique. Depois do segundo gol, muita gente, o Luiz Araújo tomou a decisão errada. Pode até ter sido, mas você percebeu que tinham 4 jogadores ali em volta dele? Que talvez ele não conseguisse sair. E aí, quando acontece o momento do roubo, o Joshua Kimmich, que eu falei aqui diversas vezes, ele dá um passe, que é passe de cinema. Ele finge que ele vai dar o passe, a zaga do Flamengo faz todo o balanço para a direita, o Harry Kane domina, sem olhar para o gol, ele já bate e faz o quarto gol ali do Flamengo. Então, assim, o Flamengo não tem nada que ficar lamentando da partida de ontem. É um time muito melhor do que o Flamengo. E eu falei aqui, é muito melhor do que o Chelsea. Nem se compara com o Chelsea. O Bayern de Munique é muito melhor do que o Chelsea. Então, assim, pra mim, o Flamengo tem que ser levado em consideração que ele foi digno, que ele não abriu mão do seu estilo de jogo, que ainda tem muita coisa a evoluir e que a participação do Flamengo foi respeitável.
foi respeitosa. O Flamengo foi bem, representou o futebol brasileiro, só que pegou um time que é muito melhor do que ele e a gente tem que aprender com isso. O Felipe Luiz fala isso o tempo inteiro. Eu copio táticas de outros treinadores, eu copio o que eu tô vendo lá fora. Por quê? Porque assim, com a máquina que ele tem nas mãos para a América do Sul, ele vai conseguir fazer o Flamengo jogar num nível talvez um pouco parecido. Ontem não deu, foi corajoso. Não deu, mas essa é a lógica. Eu acho que serve pra gente entender o seguinte, desse resumo todo, não sei o que vai acontecer no jogo do Fluminense e da Inter de Milão. A distância bizarra que a gente achava que existia, não é tão bizarra assim. A distância assustadora, ela não é tão assustadora assim. Mas a distância existe. Querer negar isso é fechar os olhos. E Pedrosa, Fernanda, e tem um ponto que a gente precisa mencionar. Por exemplo, eu vejo muito torcedor do Flamengo comparando o Benfica com o Bayern. Ah, o Benfica ganhou e o Benfica é um time que está muito mal. Gente, o Benfica é um time que está acostumado a esse tipo de confronto. Eles a todo momento estão numa Champions League, por exemplo. Para eles não é novidade encarar um jogador do Bayern de Munique. Não é nem um pouco novidade. Para os jogadores do Flamengo, em sua grande maioria, é novidade. Então é óbvio, é natural que os jogadores sintam um pouco a pressão. Foi o que aconteceu no início do jogo. E o jogo do Benfica, Vene, o Bayern entrou com 5 reservas. Perfeito. 5. Se o Bayern tivesse colocado os titulares, era saco. Ainda tem um ponto que a gente vem mencionando aqui nesse programa há muito tempo. A partir das oitavas, a chave vira. É isso aí. A chave vira. Para quem estava falando que o Bayern de Munique não estava nem ligando, tem um lance para mim que simboliza muito bem. O Harry Kane deu um carrinho no Ayrton Lucas, sendo que o jogo já estava assim, praticamente encaminhado na vitória. Ah, beleza, eles não querem nada, o cara dando um carrinho na beira do gramado. Claro que eles querem. É óbvio que eles querem. E eles querem desde o início. Gente, só ninguém que gosta de perder. Só que exato, exatamente. Um jogador de futebol, ele é forjado e ensinado a vencer o tempo inteiro. Ainda mais quando você veste a camisa do Flamengo, do Bayern de Munique, do Real Madrid, do Barcelona. Assim, eu até compreendo que no início da competição, eles querendo ou não, reta final de temporada, a vontade não seja a mesma. O próprio treinador botando o time em reserva. A situação. Exatamente. Agora, a partir das oitavas, por exemplo, Bayern e PSG agora, nas quartas de final. Ninguém quer ganhar o campeonato? Não. É óbvio que querem, Claro gente. que quer. Então, isso pra mim é uma falácia dizer assim, porque os clubes europeus, eles não querem ganhar. Claro que querem. A gente pôde ver o jogo ontem. Eu acho ontem. que também essa era uma fala dita muito pro lado de lá, em algum momento em que eles tomaram sustos. E, não, mas é que a gente sabe a criança que tá brincando no parquinho, mas eu tava de licença. Sim. Então, era uma coisa, a gente não tá ligando. Tá ligando sim, estão ligando desde o início. Só que, como qualquer competição, as coisas vão tomando forma, né? E vão tomando caminhos que às vezes não é exatamente... Ninguém vence de véspera, né? Claro. Então, às vezes, por algum motivo, algumas circunstâncias de temperatura, de qual é o time que entrou e também jogar com um regulamento embaixo do braço. Isso acontece muito também, né? O momento do Bayern de ele sentir, eu já tô classificado e tal, eu vou segurar aqui porque tá muito calor. E foi isso e eu que tô foi no feito. final da temporada Claro. e eu vou entrar numas oitavas e eu vou me poupar. Se eu vou passar em primeiro ou vou passar em segundo, não importa. Eu tenho que passar para brigar pelas oitavas. Eu acho que... foi mal, você levantou a bola. Não, vai lá. Pedrosa. E tem a lógica financeira, gente. A lógica financeira ela é imbatível. O Bayern de Munique, quando ele quiser, ele vai lá no Tottenham e fala assim, Harry Kane é o craque de vocês aí, é o grande jogador de vocês. Vem cá, Harry Kane. Gente, o Chelsea está gastando agora 50 milhões de libras para pegar o João Pedro. Eu vou comprar. Dentro da Alemanha, existe muito esse intercâmbio. O Bayern de Munique, ele pega jogador do Bayer Leverkusen, do Borussia Dortmund, do Hoffenheim, de tantos outros, e ele faz isso aqui, vou pegar os melhores do meu país e vou colocar dentro do meu time. Vou colocar os melhores da Europa e colocar dentro do meu time. Vou vir no futebol brasileiro e vou trazer jogador daqui do futebol brasileiro, o melhor daqui, para colocar dentro do meu time. A lógica é o que aconteceu no jogo de ontem. Os melhores estão com eles. Não, e eu não vou ficar... Isso não é discurso demagogo, de verdade. Eu acho que o torcedor rubro-negro que ficar gastando energia para ficar criticando, na minha concepção, vai ficar perdendo tempo. Tem que pegar o lado positivo. Qual é o lado positivo? De fato, teve a internacionalização da marca de todos os clubes brasileiros que participaram dessa competição, um ganho financeiro absurdo. Em 4 jogos, o Flamengo ganhou 150 milhões de reais, que é maior do que muitos prêmios por aí, ganhando título aqui no futebol brasileiro. Teve valorização de jogadores. O Alacian, por exemplo, se estava valendo 10 milhões de euros, hoje vale 20 milhões de euros. Temos o Jorginho, que estreou durante essa competição. Em 4 jogos, já se mostra titular absoluto, na minha concepção. É diferente, né? O jogador que mais participou de gol nessa competição, fazendo um gol, dando 2 assistências. Pegou um pênalti ali, pegou a bola para bater um pênalti com uma forma de experiência. Exatamente. Então, assim, tem vários pontos positivos. Eu acho que todos os clubes brasileiros que participaram dessa competição saem maiores do que chegaram. Tem que comemorar, independentemente do que aconteça agora com o Fluminense e com o Palmeiras. Tem que comemorar.
Agora, fica o aprendizado para evoluir muita coisa no futebol brasileiro. Até se a próxima CBF Copa. ajudar, exatamente. Até a próxima, porque não adianta a gente ficar falando aqui, porque a distância é muito, e isso é impossível de resolver. Não, é possível de resolver. Vamos fazer uma liga organizada, vamos melhorar nosso calendário, vamos ter um pouco mais de paciência com nossos atletas, vamos deixar eles descansarem 3, 4 dias, em vez de fazer jogo de 2 em 2 dias quando os caras estão cansados. Vamos melhorar. Tem tanta coisa para melhorar. Vamos ter mais injeção de dinheiro, porque se você cria uma liga organizada, você tem mais injeção de dinheiro, você tem mais a amplitude até para os... Quando você olha o que o futebol brasileiro fez, você acha que se a gente tivesse uma liga organizada, o mundo não ia querer assistir um pouco mais a gente no próximo ano? Com certeza. Com certeza. Então o que falta? Falta muita coisa. Você falando de organização, Pedrosa, inclusive os clubes se organizaram financeiramente falando. Porque quando os clubes estão organizados financeiramente falando, é muito mais difícil você tirar uma jovem promessa do futebol brasileiro. Por que o Vinícius Júnior foi vendido na época? Porque na época o Flamengo precisava vender, precisava fazer dinheiro. Se tivesse melhor financeiramente falando, ou seja, o jogo duro seria muito maior com o Flamengo. Se tira por 20, exatamente. Um caixa bom, tira por 40. E aí você reutiliza esse dinheiro. É o que eu falo sempre nesse programa, é você não ter o pires na mão, pedindo a E moeda. você ficando com o jogador tendo aqui... o domínio completo das suas contas, você só vai vender quando for valoroso pra você. Perfeito, é isso. Não vai exatamente precisar... Em vez do moleque sair daqui com 18, ele sai com 22. Isso. E aí, sendo que em 4 anos ele conseguiu dar título pro Flamengo. o futebol brasileiro vai ter mais jogadores qualificados e assim vai melhorando. Como a gente viu um caminho parecido, um cara que conseguiu, por uma questão própria, ficar até o talo, que foi o Neymar, e ganhou tudo com o Santos, porque ele foi amadurecendo, porque ele tinha, na verdade, um plano de carreira pessoal, né? Mas se a gente for pensar que quem faz isso até os seus 20 anos é o teu clube que eleva você e acaba aquele desesperado precisa vender você atrapalha o processo de todo mundo, não só do clube, mas como do garoto. Vai lá, Pedrosa. Paulinho! Ô, Paulinho! Paulinho! Tudo bem, Paulinho? Beleza, irmão? Chega aí. Vem o Hugo! Urso de novo! Deixa o urso. De novo! Deixa o urso aí.